eu quero fazer uma introdução, que essa semana eu fui despertado, falando com o Wagner, aí a gente falou do carnaval, do que aconteceu lá no carnaval entre algumas mulheres, né? Um que falou, de repente, que a gente estava começando a viver o apocalipse, não sei se vocês ouviram falar. Isso aí, né? Então, Brasil aí profetizou que daqui 5, 10 anos o Senhor já estaria de volta, e era para a gente procurar o Senhor quando dá tempo. Aí o Wagner, o irmão, a gente conversou a respeito disso. Aí eu falei, mas tem coisas que tem que realmente ver segundo a Bíblia, né? Ele falou, mas Deus usa qualquer um, né? Pode usar qualquer uma pessoa. E é verdade. Mas tem diferença entre uma pessoa e uma outra que pode ser usada. Então, tem pessoas que ele não vai usar. Com absoluta certeza. Por exemplo, ele não vai usar o diabo, ou alguém que está com o diabo, para evangelizar, falar uma palavra. Ele pode até estar falando, essa pessoa, de Deus. Mas não é que Deus está usando. Entendeu? A gente tem que ter a percepção dessa diferença, para a gente não cair e ser atraído por falsas mensagens ou falsas profecias. Hein? Porque isso é, obviamente, ao meu ver, a ver da palavra, uma falsa profecia, porque não foi Deus que usou ela. A gente vai ver agora, segundo a palavra, quem Deus usa e como que ele usa. Tem sinais ou frutos que a gente vê nas pessoas que, obviamente, não são de Deus. Deus não vai se usar dessas pessoas. Elas não têm testemunho. Então, isso só pode ser um capeta, né, que se faz passar por Deus. Então, eu queria, para introduzir e a gente entender melhor, a gente vai pegar várias passagens na palavra, né, em relação a isso. Porque não tem um capítulo dedicado a isso. Então, um livro dedicado a isso. Mas eu não vou extrair, vocês vão em casa poder ler, vocês vão ver que o contexto é sempre o contexto que a gente quer ressaltar, e não um outro. Como, por exemplo, quando se trata de dízimos, de coisa assim, que a gente pega um trechinho, que não é bem isso. Vamos pegar em Atos 16, versículos 17 a 18. Porque senão a gente vai pensar tudo que fala de Deus é Deus que fala, hein? Porque está falando de Deus, ou está falando de Cristo. Obviamente que o capeta ele conhece a palavra melhor que a gente até, né? Então é muito fácil. Isso me faz pensar que Jesus, em geral, quando um demônio, uma pessoa estava dizendo, o que é? Jesus, filho, ele sempre mandou calar. É interessante. Sim, mas aí ele não. Esse aqui foi o endemoniado lá, hein? Que ele fala, mas o que você vem fazer aqui? O que você quer da gente? O que você vem nos perturbar? Antes do tempo. Antes do tempo, hein? Atos do quê? Atos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Esses dois versículos. Bom, seria interessante ler tudo, porque eu queria pegar vários exemplos, é por isso que eu não vou ler tudo. Mas vocês certamente conhecem já essa passagem, o contexto dessa passagem. A passagem é bem conhecida. Então, vamos ler Atos 16, não sei. Aí era Paulo e Silas andando, hein? Tinha lá uma adivinha seguindo eles, hein? Mas ninguém podia saber que era adivinha, hein? Vamos ler então do 16, já vai explicando, 16 a 18. Certo dia, enquanto que está escrito aqui? Enquanto íamos ao lugar de oração,
Eu rabisquei, às vezes eu não consigo mais ler, porque estou rabiscando em cima das letras. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de orações, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Então, a gente vê que era uma pessoa possuída, hein? Mas, obviamente, as pessoas que estavam no público lá não sabiam disso, né? Quem sabia disso era Paulo e Silas, que estavam andando lá na rua. Eles percebiam, eles tinham o dom do discernimento dos espíritos. Eles sabiam que ela não falava em nome de Deus. Então, com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seu senhor. Ela então seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens. O que ela estava falando? Mas se a gente pega essa aí, imagina agora essa, eu não vou falar o nome, mas que falou para essa outra cantora, naquele momento. A gente imagina que seja ela estava gritando. Ela estava gritando também. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Essa pessoa também falou, a gente está vivendo isso, vocês têm que procurar o Senhor quando ele ainda se deixa encontrar. Então, é o mesmo sentido, exatamente o mesmo sentido. Vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continua por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem. Não disse para a pessoa, coitado, as pessoas são pessoas. Isso que a gente sempre fala, a gente não pode discriminar a pessoa, a gente tem que orar para ela. Uma pessoa que nos faz mal, uma pessoa... A gente tem que orar para ela, pode ser nosso inimigo, mas tem... Porque é alguma coisa que tá dirigindo, matando essas pessoas, hein? Então ele fala que ele se endereçou ao Espírito, hein? Se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Então, você vê que aqui, por exemplo, ela não era usada por Deus. Mas todos poderiam entrar na lábia dela. A gente vai seguir. Isso é só o diabo, o capeta, que está chamando a atenção das pessoas para eles não se converter. Porque ela não chamava em nome de Jesus, ela não usava o nome de Jesus, ela não usava o arrependimento. É só falava, esses homens procuram Deus, falam de Deus, procuram isso. É só para chamar a atenção. É como essas grandes reuniões que tem em estádios, onde eles não pedem o arrependimento, não pedem mudança de vida. Então, é só para pegar tudo esse pessoal para eles não ser salvos. Porque eles não conhecem a palavra, eles não têm o Espírito Santo, então eles não reconhecem, não têm o discernimento dos Espíritos. Por isso que eu falo, talvez já em março, se a gente vai ver depois do culto, se vocês podem, talvez de quarta ou quinta, sei lá, eu queria fazer 3 ou 4 quarta-feira ou quinta-feira, para a gente realmente exercitar os dons. Porque isso é primordial, é importantíssimo. Como que a gente pode reconhecer o capeta numa pessoa ou em alguns lugares? Como que a gente pode encará-lo se a gente não pratica, não tem o discernimento dos espíritos, por exemplo, hein? Ou o dom de língua, os dons que estão para nos fortificar. Paulo ele fala que é complicado a gente querer falar com o demônio se a gente mesmo não tem esses dons, né? Principalmente o dom de língua. Então, o dom de língua é o único dom que é para nos fortalecer. Então, se a gente entende isso, se a gente consegue praticar esses dons, a gente vai ter um outro estilo de vida, um outro estilo de encarar as pessoas, de encarar a maldade, de encarar...
A gente vai reconhecer na hora. Não, espera aí. Isso aqui não é a pessoa. Isso aqui é alguém, mano. É algum espírito. Entendeu? Esse espírito vai também reconhecer em nós esse poder, essa autoridade. Sem que a gente precise usar, mas só de encarar, porque nessas quartas-feiras eu quero realmente mostrar como Deus ensina que a gente é o espelho, nossos olhos é o espelho do nosso coração, da nossa alma. E quando a gente encara uma pessoa, a autoridade do Espírito Santo, ela passa dentro da outra pessoa. É isso que acontece. Se tem algum espírito, ele já encara na gente o Espírito Santo. Ele já fica sem jeito, sem poder. Entendeu? Então, isso é muito importante para a gente poder reconhecer quando é e quando não é. Vamos passar em Coríntios, vamos ler em Coríntios 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 a 33. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 29 a 33. A gente tem que pensar sempre, a gente tem que ter ciência de que a gente está vivendo na graça, e não mais na lei, no Antigo Testamento. Então, não há mais essas profecias de terremoto, e sei lá o quê, de julgamento de Deus, hein? Sobre as pessoas. Isso era no Antigo Testamento, que Deus anunciava grandes terremotos, grandes coisas, mortes das pessoas, como no Egito, pragas e coisas assim. Isso, na Aliança da Graça que a gente está vivendo hoje, isso aqui tudo desmoronou no tempo. Hein? A gente se abriu. É como falou hoje a Miriam. Deus revelou o seu amor para a gente, dando o seu filho. Então não há mais anúncio de terremotos, de catástrofe. Tudo está já na palavra. Foi anunciado no Antigo Testamento. E a gente agora é só para se salvar, através do amor de Jesus Cristo. Só isso. Não há mais ameaça. Se vocês não fazem isso, vocês vão sofrer isso. Claro, a gente vai sofrer a morte eterna. Mas não, na terra não vai acontecer nada. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Que 2 ou 3 profetizam ou revelam, né? Para a gente entender melhor hoje. E os outros avaliam o que for dito. Como que a gente avalia? Através da nova aliança, através do Novo Testamento. Não através do Antigo Testamento, certo? Então, se alguém está anunciando terremotos, certamente não é de Deus. Porque Deus hoje está anunciando a graça e a salvação. E para quem é salvo, ele vai vir e nos arrebatar. Então, ela não vai viver isso. A igreja de Cristo, ela já é salva. Ela não vai passar por nada dos que os ímpios vão passar. Quando o mundo vai desmoronar. Não vai. Isso aqui é claro, né, que a gente vai ser arrebatado antes. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Tem um autocontrole, tem temperança, é um dom. Pois Deus não é Deus de desordem ou de confusão, em certas traduções. Não um Deus de confusão. Onde há confusão, onde há desordem, não há Deus. Será que o ambiente lá era um ambiente de muita ordem, sem confusão? Não. Era um ambiente
completamente confuso. Imagina o carnaval, mais confuso que o carnaval, de confusão de desordem. Não existe. Está no inferno para pregar. Ele não prega para o diabo nem para os demônios. Os demônios e o diabo já têm o destino deles. Ele não vai pregar para eles. Ele não vai nem os usar para pregar. Mas ele é de paz. Como em todas as reuniões do povo santo. A reunião do povo santo tem um aspecto carnavalesco. A gente aqui, não, tem um aspecto de paz. Aí pode haver Deus. Agora, no meio do tumulto, no meio da festa da carne, será que ele pode se misturar dessa maneira? De repente fala para os demônios, agora se arrependem. Não, isso não existe, hein? Isso aqui realmente não é de Deus. É começar em Gálatas. Vamos para Gálatas, um pouquinho do próximo livro, depois de Coríntios. Em Gálatas, capítulo 1. Aqui tem uma advertência que Paulo faz aos Gálatas. Os Gálatas, só para ver por que ele está falando isso também, nesse contexto, hein? Porque os Gálatas, eu acho que até não sei se a Galácia vem dos gauleses, porque a Galácia, essa região, ela estava ocupada pelos franceses. Hoje, franceses, naquela época, pelos gauleses, né? Que tinha conquistado essa região. Então, eles trouxeram muita coisa dos, não sei como a gente fala em português, druidos também. Eles tinham poções e coisas assim, eles estavam cheio de deuses e crenças, né? Aí ele fala assim, para a igreja da Galácia, para os Galatas, admiro-me que vocês estejam, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, até 10. Aqui eu tenho um subtítulo, uma só mensagem de boas novas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. A gente tem que analisar quase cada palavra. Como Jesus nos chamou? Por meio Deus nos chamou por meio da graça de Cristo. Não por meio de alguém, por alguma ameaça. Agora, senão vai vir o apocalipse daqui 5 anos, vocês vão todos morrer. Não é isso. Tudo bem que alguns vão morrer, mas não é assim que Jesus vem nos chamar, não com ameaça. Ele vem nos chamar pela graça. Eu morri para vocês, e vocês têm, através do meu amor, vocês são salvos, eu quero o seu bem. É assim que funciona. Aí ele fala, mas admiro-me que vocês estejam dar ouvido nessas coisas, daqueles que se afastam tão depressa, daquele que os chamou por meio da graça. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Leia bem, vocês estão seguindo um caminho diferente, o quê? Que se faz passar pelas boas novas. Então, é algo diferente que diz que é outra coisa, que é o Evangelho. Não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Porque são coisas do Apocalipse, não são coisas do Evangelho. Então, sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Distorcem o Evangelho. Falando desse tipo de profecia, anuncie o Evangelho, pronto. Não precisa anunciar profetizando coisas que não estão na palavra. Dizer que daqui a tão, ninguém sabe. E tem que falar, isso aconteceu, Jesus está ali, aí sim, mas não pode falar, distorcer as coisas. A gente tem que anunciar as boas novas, pronto, acabou, o resto é distorcer.
que sejam amaldiçoados, qualquer um, incluindo de nós. É forte ou não é forte? Então, se é incluído de nós, imagina os que estão lá no carnaval anunciando os bobagens. Entendeu? Amaldiçoado. Qualquer um, incluindo de nós, ou mesmo um anjo do céu que anuncia boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito, o que diz antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, seja amaldiçoado. Aí depois ele fala, acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procura a aprovação de Deus? Qual era o intuito naquela hora? Receber a aprovação de pessoas ou de Deus? Certamente de pessoas. Porque a gente viu que no mesmo dia essas duas pessoas estavam juntas na maior amizade. Então, é só para dar um engajamento. É um engajamento, como a gente fala hoje, exatamente. Aí todo mundo está lá, e realmente funcionou. Vê como o capeta é forte. Por isso que se não tivesse funcionado, não estaria nem falando disso. Não é? Porque todo mundo já está conhecendo esse fato. Então, isso não eram as boas novas. Eram as boas novas anunciadas? Não, é? Eram umas ameaças de Apocalipse. Não, é claro que não é. É claro que não é. É como essa aula que foi usado pelo cara. É carnaval. Não pode haver Deus no carnaval. Não pode haver um bloco cristão desfilando no carnaval e falando, não, vou evangelizar lá. Eu vou lá no inferno para evangelizar. Isso não existe. Mas não existe mesmo. Em lugar nenhum na palavra, a gente vê que o inferno é um inferno. Você não pode evangelizar um demônio, ele tem que sair antes. Aí você pode evangelizar a pessoa. Mas é impossível falar para um demônio, ameaçar um demônio. Falou, você tem que procurar o Senhor quando dá tempo, demônio. Porque depois ele não vai se deixar mais encontrar. Isso não existe. É pessoas que estão no carnaval não tem a alma sã. É impossível. Uma pessoa está praticando coisas do inferno querendo receber a palavra. Isso aqui é dominado completamente pelo vício e pelo demônio, senão ela não estaria lá. Então é impossível, a gente não consegue evangelizar um demônio. Essa pessoa tem que ser exorcizada antes, ou ela tem que se converter, se arrepender. Uma vez que ela se arrependeu, ela pode ser anunciada. Aí você não vai anunciar, Jesus vai voltar daqui 5 anos. Se não assim, esse evangelho não, você vai falar, escute, Jesus morreu para eu ter na cruz. Então, ele já pagou para todos os pecados, para isso, para isso. Então, se arrependa. Aí, uma vez que você se arrependeu, você vai se batizar. Você tem um caminho certo. Não pode colocar o arado na frente dos bois. Tem a coisa certa a fazer. Jesus, ele fez a coisa certa. Ele veio, ele evangelizou, e depois as pessoas entenderam. E tudo que ele fez, ele comprovou depois. Ele falou, não, eu vou dar sinais. Isso a gente vai ler também. Então a gente tem que ter esse discernimento. É por isso que é hiper importante a gente ter os dons do Espírito Santo. Senão a gente começa a achar na nossa cara, não, imagina, carnaval é bom, tem que evangelizar, os coitados estão tudo perdido, vamos lá evangelizar no carnaval. Não é assim. Não é. Isso é comprovado que não é na palavra, não sou eu que estou falando. Mas Paulo, ele nunca entrou. A gente vai ler também do Pedro, quando ele veio se assentar com os escarnecedores, aí era para evangelizar. Quando Pedro sentou, não sei se eu coloquei isso, mas acho que sim. Então nem vou falar disso porque não quero atropelar o que eu vou ler. Então a gente vê aqui que não é para anunciar coisas diferentes, inventando profecias, inventando coisas. Isso não convence ninguém. Vocês acham que quantos se converteram? Vocês leram algum testemunho de alguém convertido de verdade que vai largar tudo? Não vai ter. Não vai ter. E se tiver,
põe as mãos no fogo que não vai durar. Porque isso não é de Deus. É só para afastar. É só para afastar. Quem... É impossível Deus estar no carnaval. É impossível a gente ver isso na palavra inteira. O Espírito Santo não pode se misturar. Então, menos ainda alguém que quer... A gente não pode evangelizar sem o Espírito Santo, porque está escrito que o Espírito Santo que convence. Certo? Não adianta eu, pelas minhas próprias forças, querer fazer mudar alguém. Porque alguém, para mudar, ele tem que parar de ser servo do capeta, filho do diabo. Todos são filhos do diabo. Todos. Nascendo, a gente nasce filho do diabo. A gente nasce com o espírito de vida, mas a gente tem que se converter para não morrer para a eternidade. Se a gente vai do jeito que a gente nasce, a gente vai para o inferno. Se a gente não se converte, certo? É isso que a palavra nos ensina. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, porque a gente nasce pecador. Então, é impossível, se a gente não tem o Espírito Santo, alguém ser salvo. Então, não adianta. Alguém que tem o próprio Espírito Santo, ele vai lá no carnaval. Isso aqui não existe. É como prostituir o Espírito Santo. Ele vai se prostituir com uma prostituta junto? Não. Claro que não. Então, uma prostituta não consegue evangelizar ninguém. Ela pode falar de Deus, mas ela é igual a essa mulher que falava de Deus, mas ela não tem Deus. É o capeta falando. Porque é impossível, a mistura não é compatível. Não é. Não é compatível. Mesmo falando de Deus, não é de Deus. Não é usado por Deus. Fala de Deus. Mas ninguém vai ser tocado por essa mensagem. Pode ser tocado assim, achando. Que maravilha! Agora sim eu vou seguir a Deus. E não vai nas coisas certas. Não pede perdão. Não se arrepende. Eu acho que vai ter convertido. Isso aqui é a maioria. Porque é muito cômodo seguir, por exemplo, uma prostituta que fala de Deus. Muito mais cômodo que seguir um pastor ou alguém que tem um Espírito Santo que fala, agora se arrepende. Você larga tudo. Começaria pela própria prostituta. Por que ela não largou, então? Fala de Deus, quer converter os outros, mas não largou. Tem coisa errada. Essa aí, ela estava falando de Deus, mas ela continuava a profetizar, a dar revelação sobre o futuro. E ganhava dinheiro com isso. Mas estava falando, não, esses aqui, eles vão lhes ensinar como vocês ser salvos. Mas ela não queria. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, não é Deus que está lá. Não é de jeito nenhum. Aí em Gálatas 2:20. Deus, ele se usa de qualquer um, mas não do diabo. Entendeu? Ele pode se usar de qualquer uma pessoa, a qualquer uma hora, a qualquer momento, de qualquer forma, mas nunca de um possuído ou de um que está na carne. Isso aí não existe. Essa pessoa pode falar de Deus, mas Deus não está nele. Por que não? Ele seria contra, ele estaria se contradizendo. Ou ele pode se misturar, ou ele não pode. Entendeu? Em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Às vezes teria que ler mais, mas senão vai demorar demais, entendeu? Eu sou praticamente obrigado de falar só de 1 ou 2 versículos. Senão... Mas vocês realmente podem ler todo o contexto sempre depois de casa, para vocês verem que não é fora do contexto. Ou agora, quem pode falar de Deus? Quem pode falar em nome de Jesus? Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Certo? Quando a gente aceitou Jesus, se batizou. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Agora eu vou no carnaval, na escola, se eu morrer com Cristo, não vou mostrar... Depois eu falo para você. Não. Você convertido, você já foi. Sim, mas eu me desviei. Então, mas eu não prego. Você acha que eu pregava em nome de Jesus? Claro que não. Desviado, você está com Jesus ou você está com o diabo? Desviado, você está salvo? Se Jesus volta naquele momento, você está morto. Está morto. Isso quer dizer nada. Alguém pode falar de Deus, não quer dizer que ele está salvo. Eu sei que eu teve horas que Deus, quando estou falando que Deus teve misericórdia de mim, porque ele nunca me abandonou, mas eu não ia estar salvo, não. Essa que eu tenho a completa, absoluta certeza, estava no pecado total. Ele não pode se misturar. Mas Deus está cheio de compaixão. É por isso que eu estou falando que a gente vive a graça. A gente não vive mais a lei. A gente vive a graça. E Deus nos pediu de amar o nosso inimigo. Por isso tem, eu insisto, a palavra insisto, não eu, que a gente tem que amar o inimigo. Porque Deus, ele fala, se você não perdoa a quem te pediu perdão, eu não vou te perdoar. Então a gente tem que amar quem nos pede perdão. Pode ser nosso pior inimigo. Mas a gente, dentro do coração, a gente não pode ter mágoa, porque senão a gente não consegue orar para ele e o perdoar o dia que ele vai nos pedir perdão. Porque se eu oro para ele, eu falo, ó, o cara realmente me roubou. Tem casos extremos, né? Que a gente vê que as pessoas conseguem perdoar. Isso aqui seria impossível se não fosse pelo Espírito Santo. A gente vê que tem mais que perdoa ladrão, marginais que mataram o filho delas, não é? Então, isso aqui é possível sem ter o Espírito Santo? Sem ter reconhecido o amor de Deus? É impossível. Entendeu? Então, o resto é tudo humano. Então, a gente pode falar, não. É porque a gente não tem o Espírito Santo. A gente queria tê-lo. Acho que tem, mas não tem. Isso aqui tem muita gente que acha que tem. Mas se a gente lê a palavra, a gente sabe que não tem. Eles querem achar que tem. Eles se enganam, como fala Paulo. Eles se enganam assim mesmo. Mas eles se enganam, eles sabem que eles estão se enganando. Porque eles sabem que eles estão errados. Ninguém, assim, Deus não se revela enganador. Só quando você está com o capeta. Mas vai se mostrando assim. Mas depois em casa já vai relaxando. Não é? Então, uma vez que você relaxa, você não vive o Deus. Você finge. E tem muita gente que finge. Por isso que Deus fala, são muito poucos. A colheita é muito grande, mas tem muito poucos trabalhadores para fazer a colheita. Porque as pessoas não querem saber de nada. Então, a gente vai ser bem pouco. Essa nova Jerusalém que vai vir, onde a gente vai estar salvo, vai caber todo mundo mesmo. Porque, como falou a Miriam, a gente tem que viver a real. A real, Deus é justo. Não foi conforme, eu não posso te salvar. Eu te avisei 500 mil vezes. Sempre foi compassivo, te falei. Você se desviou, eu estava lá, te socorrendo, mas você não voltou. Mas ele está sempre lá. Quem se converteu, salva. Quando ele se desvia, ele está longe de Deus. É quem não está salvo. Você não basta crer, pronto, como os demônios. Mas não precisa mais praticar. Então, se a gente não pratica, a gente não é salvo, infelizmente. Mais 2 versículos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 18. Não tem isso. Eu gostaria muito de pregar, que está muito fácil. Que quando a gente se desvia, a gente é salvo. Mas ele fala na palavra que quando a gente não pratica, a gente não é salvo. Não é filho dele. Não é? Então tem que praticar. Pelo menos não tem que se desviar. Às vezes a gente não pratica
toda a palavra, porque é quase impossível, a gente é de carne. Mas uma coisa é saber, não, tudo bem, eu vou fazer mesmo assim. Aí, é isso que não dá. Uma vez que Deus mostra, não pode fazer mesmo assim. A gente tem que falar, opa, o Espírito Santo falou comigo agora. Isso aqui não é para fazer. Ponto, acabou. Eu falei Marcos, hein? Marcos 8. 8, 14 a 18. Você vê, eu estava agradecendo a Deus quarta-feira. Eu falei, nada é por acaso. Mas nada é por acaso. Quando a gente conversou a respeito disso, eu fiquei muito pensativo depois. Na hora, foi, não, tá tudo certo. Mas depois, à noite, aí eu estava assim, falando com Deus, quando eu vou dormir, antes de dormir. Aí me veio toda essa nossa conversa com o irmão Wagner. Aí eu entendi tudo. Assim, porque já para mim já era claro que não foi por acaso essa conversa, entendeu? Eu creio agora mesmo que não é por acaso. Porque tem essas dúvidas. Quando você falou agora, mas você também se desviou. É verdade. A gente tem muita gente que se desvia, às vezes nem percebe. Acho que ainda está com Deus. Entendeu? Porque estão orando, estão fazendo, mas estão praticando tudo coisa errada. Eles são desviados. Porque pararam de praticar a palavra, pratica as coisas do coração deles. Achando, não, isso aqui eu estou fazendo para Deus. Entendeu? Ele está desviando. 14, 18. Né? Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. E quando ele tinha multiplicado os pães, ele fala do fermento aqui, de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Jesus falando para eles, uma advertência. Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Essa aqui a gente é uma coisa. Jesus falou, sejam atentos. Tenham cuidado com as palavras, hein, dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estava falando, Jesus disse, quando ele percebeu do que ele estava conversando, Jesus disse, por que discute sobre a falta de pão? Tem nada a ver. Ainda não sabem ou não entenderam? Ele pergunta para a gente agora. Ainda não sabem, não entenderam? Pergunta para mim também. Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Querem achar mesmo que a gente pode se revestir de todos os prazeres da carne, ainda falar de Deus e achar que é Deus que fala nessa pessoa? Possível. Você não acha que o coração dessa pessoa que falou não está endurecido num tal ponto que vai falar no meio do carnaval de Deus? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada do que aconteceu antes, quando veio com o pão que eu multipliquei. E agora ele não estava falando desse pão, mas ele estava falando do fermento. Quando você põe um pouquinho de fermento na massa, ela contamina tudo. Você não consegue mais, porque os judeus eles comiam pão sem levedura, sem fermento. Então ele falava, jogou um pouquinho de fermento, já era. Não tem como tirar mais. Não tem como. Exatamente. Quando ele fala do Herodes, a casta herodiana era de pai em filhos, né? Esses imperadores, eles eram muito cruéis. É ele que pediu lá para decapitar o João, né? Que ele trouxe em cima que ele deu para a serva.
trazendo em cima de um prato. Então, eles eram muito cruéis. Jesus fala, mas tome cuidado com essas coisas. Vocês estão vendo as coisas, mas parece que vocês são, mesmo vendo, vocês não se tocam, né? Então, às vezes é complicado, é difícil. A gente tem que pensar em si mesmo. Não, realmente, isso aqui é meu coração, porque é verdade, Deus não consegue estar lá dentro. Impossível. Em Marcos, agora para fechar, em Marcos, o último capítulo, quase o último versículo, Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Quem encontraram? 16, 16. Marcos. Ou a cronologia das coisas como tem que acontecer, como eu falei antes. Tem algum temor, algum respeito à palavra. Não é do jeito que a gente quer. Não é assim que funciona. É do jeito que o Espírito quer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creram. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão o demônio, não trabalharão conjunto com eles. Expulsarão o demônio, falarão em novas línguas, manifestarão o Espírito, falando em línguas. É como Paulo fala, o que ele mais quer é que todo mundo falasse em língua mais que ele. Mas ele fala, eu estou falando em línguas mais que todo mundo. Mas eu gostaria que vocês falem mais do que eu. Porque o único dom que Deus nos dá para fortalecer a nós mesmos é para a gente enxergar as coisas. É o dom que recarrega nossa alma, nosso coração, nossas baterias, é o falar em língua. Se eu falo em língua com você, o que adianta? Não adianta nada. Se eu não falo depois em alguma coisa ao vivo, que vocês compreendem. Então, é um dom realmente para nós fortificar, fortalecer, hein? Então, quando as pessoas não têm esses dons, tem que ter a pulga atrás da orelha. Ó, peraí. Eu vou reler do 16. Os seguintes sinais acompanharão aqueles, somente aqueles, que creram em meu nome, expulsarão o demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberam algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, poderão até tomar, mas claro que não de propósito. Como eu já falei, teve umas seitas que manipulavam serpentes para comprovar para todo mundo que eles estavam com Deus. Não precisa disso. Eu não preciso tentar a Deus. Deus, ele nos dá esses dons, ele nos protege nas condições certas. Quando tem oportunidade, mas que a gente não criou esse aí para se engrandecer. Fala, você vê? Deus está comigo, eu posso pegar na serpente. Você vê que eu sou bom? Não é assim que funciona. Agora, Paulo ele pegou numa serpente uma vez. Quando ele estava juntando galhos, fazendo um fogo, pegou numa serpente sem querer. A serpente mordeu ele e todo mundo estava esperando ele morrer. Né? Ele só sacudiu assim e ela foi embora, né? Jogando no fogo. Esse aqui tem Atos, né? Ele sacudiu a serpente, ela caiu no fogo. Aí todo mundo estava esperando lá. Olha, ele vai morrer. Daqui meia hora, uma hora. Ele estava normal. Aí começaram a ter ele como sendo um Deus. Aí ele falou, não, pode parar. Eu não sou nada, não. Não sou Deus, não. Depois falaram, o cara é Deus, é um Deus. Ele não morre. Uma serpente picou ele e ele não está morrendo.
Então, é nesses casos que não são para se gloriar, mas ele nos protege. É por isso que ele fala: falaram em nomes limpos, pegaram em serpentes sem correr perigo. Se beberam algo venenoso, se beber algo venenoso sem querer, não lhes fará mal. Ou se alguém quer nos envenenar, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É por isso que eu falo, tem que ser curado. Os enfermos são curados. Depende de quem põe as mãos e depende de quem recebe a cura. Não é? Tem que ser dos dois lados. Se não são curados, ou a pessoa que põe as mãos não tem autoridade espiritual, ou a pessoa que recebe a unção não tem. Ou ainda, Deus não quer por algum motivo que a gente não sabe. Como no caso de Paulo, quando ele não foi curado. Tem muito, só que a gente sabe disso. Quando é para o nosso bem, o Espírito Santo ele nos fala: não adianta você querer ser curado, porque Deus não quer. Deus quer te manter assim, porque é assim que você vai se manter perto de Deus. Senão você vai começar a vagar no mundo, a se achar tudo poderoso, e não é assim que funciona, não é? Então, através desses poucos versículos, porque na verdade a palavra inteira, né, que nos ensina como a gente pode reconhecer o Espírito, ou Deus, ou Jesus Cristo nas pessoas. Primeiramente, estão os frutos. Está escrito: vocês reconhecerão aos frutos se eu estou com essa pessoa ou não. Então, quais são os frutos de uma pessoa que está no carnaval, querendo falar de Deus? Então, a palavra é Jesus, está meio que errado, hein? Porque se isso são frutos de Cristo, de Deus, aí então a palavra é mentirosa. Então não pode haver bons frutos em alguém, é um sinal de maus frutos, que não são de Deus. O fato de estar no carnaval. Aqui eu não trouxe esse versículo que fala em Lucas, acho que é Lucas 10 ou uma coisa assim, não me lembro, que Paulo está repreendendo o Pedro, que foi para Antioquia, que estava sentado até então na mesa dos escarnecedores, dos ímpios. Aí, até Tiago chegar, aí ele estava sentado lá, já estava meio errado, porque ele não estava tentando de mudar. Ele estava falando isso. Não, eu estou sentado lá porque eu estou evangelizando. Mas, na verdade, quando veio Tiago, aí ele parou de sentar lá. Aí Paulo repreendeu ele e falou: mas por que você não está continuando então a ficar sentado com esses escarnecedores? Você não estava evangelizando? Mas agora que está chegando o Tiago, você não está mais evangelizando, não? Porque você queria falar sobre você aceitava que eles não eram circuncidados, e agora, de repente, não é mais? Entendeu? Então, tem que ver essas coisas. A gente tem que saber reconhecer quando é hora, quando não é hora. A gente não pode sentar na mesa de escarnecedores. A gente não pode ficar no carnaval achando que a gente vai poder convencer esse pessoal. Como Pedro não conseguiu convencer ninguém. Eles não se converteram, apesar dele aceitar, porque o Tiago falou: não, eles têm que se considerar, etc. Aí uns, junto com o Tiago, falavam isso. Aí, como ele não queria bater de frente, falaram: não, mas eles não precisam. Aí ele foi embora. E até Barnabé, depois, ele ficou hipócrita. Então, Paulo fala claramente: ele não pode fazer isso. Não adianta, tem que pregar a palavra, tal que ela é, e acabou. Então, agora, espero que realmente entrou no coração cada um, que não sou eu, mas que seja agora. Senhor, eu te peço agora, através do teu Espírito Santo, que você possa dar esse entendimento a cada um de nós, Senhor.
Por favor, meu Deus, Espírito Santo, dá essa luz em cima da tua palavra, revela a tua palavra tal que ela é. Também coloque essa palavra no coração, que seja uma semente que possa crescer, se desenvolver. Prepare os corações de todos nós, Senhor, a fim que a terra seja boa, seja fértil, que nosso coração seja pronto para aceitar, Senhor, a tua palavra. Não é fácil, Senhor, andar nas tuas vias. Ninguém nunca falou que seria fácil, pelo menos não na tua palavra. É muito mais fácil ouvir alguns homens falar de ti, porque sabemos que eles não vão nos cobrar nada. Mas a tua palavra nos cobra, porque quem fala através da tua palavra é você, é o Espírito Santo. Ele vem me falar diretamente no meu coração, no meu espírito. Ele me fala, você está errado. Às vezes é difícil